Pai, Senhor Jesus, meu irmão, mais uma noite na presença do Senhor. Que o Espírito Santo ele chega até o seu lar, até a sua casa, através do louvor. Que a palavra de Deus diz, o louvor vem dele e volta para ele. Nós não estamos aqui para adorar, para engrandecer o seu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Pai amado Senhor Deus. Que Ele passa, Pai amado Senhor Deus, desse lugar e chega até o trono de Deus e chega até a sua casa, através de bênção, através de cura, através de libertação. Que você venha nesse momento adorar conosco o Senhor Jesus. Meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, onde pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, aleluia. Aleluia. Seja exaltado para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção,
pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. 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 Se abra os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Toda glória somente para ti, Jesus. Somente obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, amados. Amém? Espero que estejam todos bem. Satisfação em estar em mais um dia com a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Quero aproveitar esse momento aqui e já dizer um abraço a toda a Jubráquia, o Masbráquia, o Febráquia, a toda a igreja. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, mas antes eu queria compartilhar algo com os irmãos aqui que tem me chamado muita atenção, não só no caso do coronavírus aí que tem assolado aí o mundo, né? Tem aterrorizado o mundo, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dos médicos que estão na linha de frente. Eu quero agradecer a Deus pela vida daqueles que a gente entende que tem que
sim, ir lutar para conseguir o pão de cada dia, né? Tá trabalhando, tem que sair da sua casa para trabalhar. Quero agradecer a Deus por essas vidas. Mas eu quero agradecer a Deus por uma equipe em especial. Eu tenho visto essa classe de trabalhadores se esforçando, lutando, se adaptando a um sistema novo em suas vidas, né? Que é a classe dos profissionais da área de educação. Quero agradecer a Deus pela vida desses professores que têm se esforçado. Eu vejo o esforço deles para levar a educação para as nossas crianças, para nós que estamos em faculdade e tudo. Eu vejo a dedicação desses homens, dessas mulheres, que têm amor à profissão. Infelizmente, a situação do nosso país ela é precária e sabemos que muita dessa culpa, da culpa mesmo, é da parte da educação. A educação do nosso país ela é muito precária. Que Deus abençoe você, professor, você, professora, que se dedica a ensinar, a você, professor também de escola bíblica, que aprende da palavra de Deus para ensinar. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa conseguir os seus objetivos, os seus sonhos, que Deus possa cuidar da sua família e que você possa receber a recompensa de Deus. Porque só Ele pode recompensar da melhor maneira. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu estava lendo a Bíblia e eu tenho Estamos aí numa campanha de leitura da Bíblia. Eu acho que eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, porque eu já li a Bíblia por inteiro e eu tive um problema. Eu tenho um problema que quando eu começo a ler, por exemplo, quando eu cheguei nesse capítulo aqui, eu começo a meditar, pensar, e eu não dou continuidade, eu fico parando. E Deus falou muito comigo nesse livro de Daniel. Antes mesmo de vir para cá, para estar ministrando a palavra, eu estava orando e senti muita presença de Deus nessa palavra. Eu peço a Ele que Ele possa me usar para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra a Bíblia no capítulo 1 de Daniel, o livro do profeta Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre esse profeta, esse homem de Deus, que no meio de uma situação difícil na sua vida, ele continuou sendo fiel a Deus, ele não se corrompeu, foi um homem de fibra, que manteve a sua força e seu foco em Deus. Amém? Livro de Daniel, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Só até aqui, amados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Deus, eu meditei na Tua palavra, Senhor. Mas sei que, sem o Teu Espírito Santo, nada posso fazer. Então eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, me dá, Pai amado, discernimento da Tua palavra. Que o Senhor possa me usar nesta noite, Pai, para ser canal de bênção na vida dos Teus filhos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós já lemos essa história, todos nós já ouvimos falar da história de Daniel. Daniel, quando nós estudamos ele, percebemos que o seu texto, o seu livro de Daniel, ele é dividido em uma parte histórica e uma parte profética. Daniel é um livro que muitas pessoas que gostam de estudar escatologia usam o livro de Daniel. Daniel, ele não é um livro do passado. Daniel é um livro que é para hoje. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós percebemos o hoje, o nosso hoje, o que acontece nos dias de hoje. A profecia de Daniel, a história de Daniel. Você vai se deliciando ao ler esta palavra e vai percebendo tudo o que acontece hoje. Daniel já havia nos avisado. Quando eu vejo que Deus, no texto que ele escreve aqui, ele diz que ele se propôs ao seu coração.
não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Quando nós vamos ler a história de Daniel, irmãos, nós vamos ver no capítulo 1, no versículo 1, dizendo assim, ó, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quando lemos aqui, já falamos de uma abertura de um texto, entendemos aqui que é uma abertura do livro de Daniel, e às vezes não entendemos quanto Deus fala com o povo só neste versículo. Quando nós lemos esta palavra, nós vamos perceber, irmãos, que quando ele diz assim, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, ele está falando de um homem que era o rei, que era o homem que liderava uma cidade, um estado, um país. Era um homem que estava à frente, responsável por Jerusalém. Quando nós vamos ver, falando deste rei, nós vamos ver Daniel aqui tentando mostrar, já ele na Babilônia, o porquê ele estava na Babilônia. O porquê o povo foi cativo à Babilônia. Daniel, quando ele dá o início no seu livro, dizendo que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então ele mostra, irmãos, quando nós vamos ler a história desse rei Jeoaquim, nós vamos ver no livro de Reis que ele foi um dos reis desastrados. Vamos dizer que foi um rei terrível. Foi um dos últimos reis. E quando nós vamos ler a história de Joaquim, nós vamos ver que ele leva a Babilônia, a Jerusalém, ao povo de Deus, a estar num estado de decadência, a estar num estado de decadência espiritual. Nós vamos ver esse homem levando uma nação à falência, uma nação a ser tomada, uma nação a ser fraca. Quando nós lemos essa palavra, irmãos, nós vamos ver Daniel aqui meio que indignado, porque Daniel, quando nós vamos ler a história, vamos perceber que esses jovens que foram levados para a Babilônia tinham cerca de 14 a 18 anos. Então ele foi crescendo numa nação que estava sendo corrompida, uma nação que não estava sendo mais fiel a Deus, uma nação que não estava mais adorando somente a Deus, mas estava agora adorando a outros deuses. Então nós vamos perceber Daniel crescendo já num meio complicado, num meio difícil, mas eu quero louvar a Deus pela vida dos pais de Daniel, eu quero louvar a Deus pela vida dos pais de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero louvar a Deus pela vida desses meninos. Por quê? Porque ensinaram eles a palavra do Senhor. E na Babilônia, na terra da Babilônia, eles não se corromperam. Olha que interessante, irmão, nessa palavra. Quando Daniel já começa o seu texto, ele começa a mostrar aqui uma indignação com o governo do seu país. E o que me chama a atenção para os dias de hoje, por isso que eu falo que Daniel, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o dia de hoje, é porque nós estamos vivendo um momento de indignação com a situação do nosso país. Não só do nosso país, mas como do mundo. Você vê todos perdidos. E o interessante que o rei Joaquim errou, falhou, mas quem pagou o preço, quem foi cativo, quem foi preso, quem foi levado para a Babilônia? Foi Daniel e os seus amigos, foi o povo de Israel, foi o povo que pagou o preço. Quando nós, irmãos, lemos essa palavra, percebemos, irmãos, que quando temos líderes fracos, quando temos pessoas fracas, pessoas que não têm o foco em Deus, pessoas que não servem a Deus, pessoas que não buscam em Deus, nós estamos tendenciosos a cair, pagar um alto preço. Nós estamos vivendo num país, e olha o que eu quero dizer, irmãos, infelizmente o nosso Brasil está pior que a Babilônia. Politicamente, estamos fracos. Espiritualmente, pior ainda. Estamos hoje, você abre a internet, você vai ver lives. E hoje você pode até escolher, eu estava até brincando com a minha esposa em casa, que quando eu fui ver o vídeo da última ministração que eu preguei, eu vi lá que tinha um dislike lá. E eu falei para ela, Kelly, eu recebi um dislike. Aí ela, mas Fábio, só foi um. Falei, mas eu recebi. Você está triste porque você recebeu um dislike?
Olha o tanto de curtida que você teve. Não. Eu não estou triste porque eu recebi um dislike. Eu estou triste porque eu não recebi vários dislikes. Porque a mensagem não foi espalhada, a palavra não foi pregada. Porque quando Jesus pregava, irmão, o povo não curtia não. O povo pegava e queria crucificar. Quando Paulo pregava, o povo queria aprender. Quando os discípulos pregavam, eles queriam matar eles. Então, irmãos, eu quero que você nessa noite aí, me ajuda aí. Se você não gostar da mensagem, dá um dislike mesmo, pelo menos faça alguma coisa. Porque com certeza, irmão, você também fazendo dislike vai ajudar a chegar essa mensagem a alguém que possa curtir, que possa receber a palavra de Deus. Nós hoje nós não estamos aqui nos reunindo neste lugar, junto com o nosso irmão aqui, gravando essas mensagens para agradar o povo de Deus. Peraí, irmãos, deixa eu te dizer algo. Você está aí na sua casa sentadinho aí, vendo essa mensagem nessa noite, e às vezes você vai falar, nossa, o louvor está terrível, nossa, o irmão está pregando assim, não está legal. Mas deixa eu dizer algo para você, presta atenção, mesmo na sua casa, você está prestando um culto a Deus, prestando um culto ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você, se você não entendeu ainda, quem está querendo ver uma live sua nesta noite é o Senhor Jesus. Ele quer ver, Ele está preparando lá na sua casa, lá no céu, perto do seu trono. Ele, o Deus Jesus está lá, e os anjos estão lá, e olhando para a terra para ver o culto que você está preparando para o Senhor. Deixa eu dizer algo para você, irmãos, tem igreja para todos os gostos, mas tem poucas igrejas para o gosto de Deus. A mensagem ela tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada. Esses meninos não se corromperam na Babilônia. Quando nós lemos a palavra de Deus, vamos perceber aqui que Nabucodonosor sitiou. O que quer dizer sitiar? É cercar. Ele não chegou já invadindo Jerusalém, ele já não chegou tomando Jerusalém, ele cercou. Quer dizer que, irmãos, a palavra do Senhor nos fala em Pedro, quando ele escreve que o demônio está como um leão, querendo, nos cercando, nos rodeando, esperando o momento certo de atacar. O inferno é assim, ele espera uma brecha para atacar. E neste tempo de pandemia, nesse tempo de ociosidade que estamos na nossa casa, o inferno só está esperando uma brecha para destruir casamento, destruir famílias, não trazer mais dores sobre a sua vida. Não se corrompa. Coloque um propósito no seu coração, que é não se contaminar, não se corromper com a Babilônia que estamos vivendo. Líderes plantam, quem colhe somos nós. Hoje temos líderes plantando, governos plantando, e quem está colhendo? O pai de família está colhendo. Nós estamos aí vendo os crentes discutindo na internet, porque o meu partido é esse, o meu partido é da direita ou da esquerda. Eu brinco com a minha esposa, eu falei, ouvi uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, e ele falando sobre a caixinha do dane-se. Eu falei para minha esposa, acho que eu vou fazer a caixinha do dane-se. E lendo essa palavra, essa caixinha vai ser muito útil. Por quê? Governo, oro por você, mas você não vai fazer eu me contaminar. Dane-se. Vai para a caixinha do dane-se. Por quê, irmãos? Porque eu vejo Daniel servindo a Deus em vários governos. Estou vendo Daniel aqui numa Babilônia, não importa o lugar que você esteja, coloque o propósito de Deus no seu coração, não se corrompa. Não importa que governo você está servindo. Uns dizem Bolsonaro, outros dizem Lula, outros dizem... Irmãos, sirva a Deus, esquece o governo, sirva a palavra, sirva o teu Deus que é todo poderoso, o Rei dos Reis, é aquele que vai te ajudar, não importa qual seja o governo que você esteja vivendo. E os crentes degladiando, brigando, discutindo. Tinha 2 irmãos lá na empresa que eu trabalho, eles estavam discutindo sobre
você acha disso aqui? Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é PIB? Não sei. Então, se você não sabe nem o que é PIB, o que você quer discutir de política? O que você quer entender de política? O achismo. O meu partido é melhor do que o outro. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Estou indo para os meus 42 anos, estou 41 anos. Já passei por vários governos. Eu lembro que da minha época, o governo Collor deu no que deu lá, desespero. Passei por vários governos. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Não importa o governo que você está vivendo nos dias de hoje, o que importa é se você está na presença de Deus. O que importa é se você está buscando o Senhor. O que importa é você estar na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus aqui, irmãos, Daniel se indignado. Daniel, ele está aqui mostrando que a situação que ele está passando não é por culpa dele, porque ele serve o Senhor. Mas isso que nós temos que aprender, irmãos. Para de culpar Deus pela situação que você está passando. Se você, qualquer coisinha que você sofre na vida, você diz, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus nunca vai te deixar. Quem deixa Deus é você. Entenda, irmãos, que nessa palavra, o que vamos aprender aqui hoje, no versículo 2 diz assim, ó. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Não foi Nabucodonosor que foi lá e tomou Judá. Não foi. Foi Deus que entregou. Foi Deus que colocou nas mãos de Nabucodonosor. Quando nós vamos ler a história, irmãos, de Israel, nós vamos ver aqui que está dividida. 10 tribos vai formar o reino do norte, 2 o reino do sul. As 10 tribos já tinham sido tomadas pela Síria. Agora Nabucodonosor quer mostrar o seu poder. Nabucodonosor quer mostrar que ele é poderoso e vai tomar a nação de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Olha que interessante, irmãos, como é maravilhoso ler a palavra de Deus. Se você quer aprender a palavra de Deus, irmãos, olha quando você lê esse texto de Daniel, o que nós devemos buscar primeiro é saber quem é Daniel. Nós vamos ver o profeta Ezequiel, no seu capítulo 14. Se você puder abrir aí na sua casa. 14:14 diz assim, Ezequiel 14:14, é um livro antes de Daniel. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. Diz o Senhor Jeová. Olha no versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Quem disse? O Senhor. Deus está falando de Daniel. Daniel. Dan, da tribo de Dan. Daniel. El. Daniel significa Deus é o meu juiz. E na Babilônia, Deus tinha que ser o juiz de Daniel. Por toda a sua situação que ele ia passar. O que nós vemos aqui, irmãos, é que ele começa e diz assim, ó, e o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Quando nós vamos no original, estudar o original, nós vamos ver lá que ele fala, e o Senhor entregou, significa Vaitem Adonai, que quer dizer, ainda que eu esteja cativo, eu vou servir o Senhor, o meu Senhor. Ele está dizendo aqui, a tradução que devia estar escrito, e o meu Senhor entregou. O meu Senhor. Daniel está já aqui colocando o seu ponto, que ele está decidido. Ele entrou, pisou na Babilônia, e ele já decidiu, eu
vou servir o meu Senhor. Deixa eu perguntar para você aí, você na sua casa, nós vimos uma ministração do Hélio dizendo aqui que Josué disse, escolha o Deus que vocês vão servir, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você, deixa eu usar essa ferramenta aqui chamada YouTube, e aí que tem a parte aí de você, o chat, né? Que você participa, não é legal ali? Então, vai lá e coloca assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca, irmãos, coloca, participa do culto, presta um culto, faça alguma coisa na sua casa, não fica aí sentado no seu sofá. Tem uma live especial aí no seu lar nessa noite, que é adorar a Deus, servir a Deus, clamar, louvar, bendizer o nome dEle, porque Ele ainda quer operar na sua casa. Nós estamos num tempo, irmãos, de dificuldade, é um tempo que nós vamos ter que aprender muito. Deixa eu dizer algo para você, jovem, atenta a esta palavra. Jubraque, acorda, atenta a esta palavra. Tem uma criança, tem uma jovem, uma adolescente, que esses dias eu até mandei uma mensagem para ela, que eu fico muito feliz, que eu vejo ela no status, mandando mensagens para o povo estudarem, para que o povo não desista, e ela sempre incentivando, e falando, se você tem dificuldade, olha, me procura. Quer dizer, além dela estar buscando conhecimento, ela também está querendo compartilhar esse conhecimento, ajudar as pessoas. E eu vejo isso, irmãos, a importância que é. Dá uma olhada no texto, quando diz a palavra do Senhor, que esses meninos que foram para lá, foram escolhidos a dedos, porque eles eram inteligentes, pessoas que eram comprometidas, tinham de sabedoria, bonitos, formosos. Atenta, querido, atenta, jovem, o que você está fazendo? Quantas Netflix, quantas séries você já assistiu? Quantas lives você já assistiu? Quantas lives de cantores você já assistiu? Quantas lives de tudo aí que tem agora você já assistiu? Mas como é que estão os seus estudos? Como é que está a busca do teu conhecimento? Como é que está a busca de Deus na sua vida, jovem? Eu pergunto para você, sabe por quê? O mercado agora é de demissão e demanda, e daqui a pouco isso vai acabar, que eu creio que vai acabar. E se não acabar também, amém. Mas deixa eu dizer algo para vocês, como é que vocês estão se preparando? O mercado de trabalho depois vai aquecer. Ei, pai, deixa eu dizer, é sua responsabilidade, sim. É sua responsabilidade. Você está do lado do seu filho aí. É sua responsabilidade de ensinar também a palavra de Deus, de mostrar a palavra de Deus para ele, porque esses meninos aprenderam da palavra de Deus, esses meninos aprenderam da lei de Deus, e é por isso que eles venceram a Babilônia. Muitos dos nossos filhos vão passar pela Babilônia. E como é que eles vão vencer a Babilônia? Como é que eles vão vencer aos tempos difíceis? Nós estamos envelhecendo, nós estamos passando o tempo, e os nossos filhos vão ficar. Qual tipo de filho nós estamos preparando para enfrentar a Babilônia? Olha o que diz a palavra do Senhor. E uma parte dos utensílios da casa de Deus, aos quais levou para a terra de Sinar. Deus entregou, olha que interessante, irmãos. Deus entregou Judá. Deus entregou o rei, entregou a política, entregou o governo. Deus entregou, deu para Nabucodonosor. E deixou que Nabucodonosor levasse uma parte, não diz que levou tudo, mas diz que levou uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais o levou para a terra de Sinar. Irmãos, leia a palavra. Quando nós lemos a palavra em Mateus 24, versículo 15, nós vamos ver Jesus falando de Daniel, e disse: quem ler as profecias de Daniel, entenda. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é só para ser lida. Leia sim, leia a primeira vez, mas depois busca entender a palavra de Deus, busca entender o que Deus quer falar contigo, busca entender o que Deus quer falar com você nesta noite. Deus quer falar que ainda que você esteja na Babilônia, se mantenha firme. Diz que levou a parte dos utensílios, levou para a terra de Sinar. E foi uma parte, não foi tudo. Por quê? O que Daniel quer mostrar aqui com essa palavra? Ele quer mostrar para nós, irmãos,
que o povo estava ficando religioso, que o povo achava que enquanto o templo estivesse lá, nada aconteceria. O povo estava, a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, você vai ver Paulo dizendo, o que é se conformar? Eu vi uma reportagem, a única programa que agrega alguma coisa, que é aquele Globo Rural, onde um agricultor ele colocava o morango em uma forma de coração. Quando o morango estava se formando, ele pegava ele se conformava e pegava a forma de um coração. É mais ou menos assim, irmãos. É mais ou menos assim que a Babilônia quer fazer com nós. Ele quer que nos encaixemos nessa forma e começamos a tomar forma dela. E deixamos de adorar o Deus verdadeiro. E começamos a adorar as coisas do Deus. O povo estava religioso, como os dias de hoje, o povo está religioso. O templo, a busca no templo, a busca de quê? Se tem uma coisa que Jesus não gostava, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que Jesus não gosta? Aglomeração. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, estava todo mundo em casa. Presta atenção. Jesus está passando e curando, e libertando, mudando, curando cego, trazendo vida, trazendo restauração de lares. E a multidão chega. Todo mundo, os discípulos estão atrás, e todo mundo apertando Jesus. Jesus para e ministra a palavra de Deus, e quando ele começa a pregar, muitos que estavam aglomerando, o que eles faziam? Palavra dura para nós. Se a palavra está sendo dura para você hoje, é que você está aglomerando, irmão. Sabe o que eles fizeram? Deram um dislike para Jesus e deu no pé. Jesus vira para Pedro e fala, e aí Pedro, vai curtir ou vai dar um dislike? Pedro, curti Jesus. Estou indo com o Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aglomeração não é muito com Jesus não, irmãos. Se você pensa que Jesus gosta de multidão atrás dele, às vezes nós olhamos, para você perceber a religiosidade, às vezes nós olhamos para uma igreja e vemos lá a igreja 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 pessoas. Número não quer dizer reino. Palavra que liberta quer dizer reino. Olha o que Daniel diz aqui. E pegaram o tesouro e colocou na terra de Siná, a terra da afronta, que lembra Babel, quando eles afrontaram a Deus tentando levar a torre e chegar aos céus. Essa é a palavra que eu quero passar para os irmãos nessa noite. Não se contamine. Diz que disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Ele pede da descendência dos príncipes. O que nos leva a entender isso, irmãos, é a parte do aculturação. Por que aculturação? Quando nós entendemos que Nabucodonosor, ele não era nada bobo. Ele sabe que esses meninos poderiam agregar algo à Babilônia. E ele chama esses meninos e leva porque eles eram filhos de príncipes, de alto escalão.
que facilmente, por estarem no castelo do rei Nabucodonosor, teriam facilidades de você colocar algo similar, que é reinos, homens da alta classe, similar. E facilmente, nesses 3 anos, ele conseguiria fazer que a cultura dos caldeus viessem sobre a cultura dos meninos judeus. Mas, irmãos, é como estão fazendo nos dias de hoje. O problema do povo de Deus, por que está sofrendo? O meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós temos, não entenda como crítica, não entenda como quiser, irmãos. Lembra a caixinha do Dane-se? Também. Dá um dislike aí. Muitas igrejas, irmãos, cresceram. E aí a gente coloca 2 reinos, são igrejas. E eles implantam uma cultura que não existia dentro da igreja, que vai atraindo as pessoas a adorarem as coisas e não o Deus das coisas, a atender os seus egos, a atenderem o que você quer e não o que Deus quer. Qual é a bênção que você veio buscar hoje? Qual é o Deus da bênção que você veio buscar hoje? Qual é a cura que você quer hoje? Qual o Deus da cura você quer hoje? Entende? A minha igreja, aqui tem a presença de Deus. Eu estava vendo, um irmão me indicou uma live. Vai lá. E aí, de repente, eu estou ouvindo a live. Aí o irmão diz assim, estava até bonitinho o louvor, gostoso, ambiente bom. Aí o irmão vai. Aí vai falar de novo, está criticando o irmão. Lembra a caixinha? Cesta de 3. Aí o irmão vem e fala. E o irmão mandou um aqui. Ele virou, né? Porque dele é ao vivo, tá? O irmão mandou e falou que não encontrou nenhuma igreja igual a nossa. Porque aqui tem a presença de Deus. Na hora parei, irmãos. Na hora parei. Sabe por quê? Eu acredito que muitos irmãos estão com saudade da igreja. Muitos irmãos estão querendo voltar à igreja. Eu acredito que muitos irmãos estão realmente querendo, porque sabe que precisa estar na igreja. Mas deixa eu dizer algo para você, irmãos. Os nossos pastores nunca nos ensinou a servir a Deus só na igreja. Para de ser religioso. Dá uma olhada para o teu irmão aí do seu lado, para o seu filho, para sua... O irmão dá uma olhada até para a sogra aí do lado. Dá uma olhadinha para ela. Fala assim, somos igreja. Vamos orar. Vamos meditar. Vamos aprender da palavra. Vamos ler a palavra. Filho, vem cá, porque um dia a Babilônia vai chegar pior ainda. E você precisa ser um Daniel na Babilônia. Você precisa ser bênção de Deus na Babilônia. Você precisa ser aquele que vai enfrentar a Babilônia. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Não deixe seu filho se contaminar. É a sua responsabilidade, meu irmão. É minha responsabilidade. Eu fico olhando esse Daniel com 17 anos. Irmãos, eu confesso, antes de vir para cá, eu estava em casa orando e eu lendo essa palavra e eu me derramei em lágrimas, porque eu fiquei imaginando esse jovem agora com 17 anos em uma terra estranha, a sua primeira noite naquela terra estranha, o que deve ter passado pela cabeça desses jovens, o desespero que eles tiveram. Mas olha para os dias de Daniel, olha para esses jovens, vê se aqui fala de depressão, vê se aqui fala de que eles entraram em desespero. Claro que deve ter chorado, claro que deve ter ficado triste, desesperados até, mas Daniel propôs no seu coração, eu vou servir
ao Senhor. Então, quando nós olhamos a palavra e vimos aqui o eunuco dizendo para ele, olha, você vai ter que comer desta comida, ele diz, não vou comer dessa comida, por favor, nos dê legumes, e nós vamos estar bem melhor do que comem a comida do seu rei. E eles dão legumes e eles veem a glória de Deus. Irmãos, aprendam uma coisa: quando nós somos igreja, podemos estar na Babilônia, mas quando nós servimos ao Deus, Deus nos fortalece na sua presença. Os meninos foram fortificados, eram mais belos do que todos os outros. Se você tem a obediência a Deus, você vai ser mais belo como todos os outros servos do Senhor Jesus. Oh, aleluia! O Senhor é na sua vida, irmãos. Daniel, ele mostra isso. Quando você vai lendo Daniel, todo o seu capítulo, até o 7, você vai perceber que Daniel, ele chega uma parte que o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele tem um sonho. E nesse sonho ele sonha com uma estátua. Só que tem um problema, ele não lembra do sonho. Ele não lembra mais do sonho. E aí ele, é muito engraçado isso, chama os seus sábios para que revele a ele o sonho. E os sábios chegam e falam, ó rei, vive para sempre. Os bajuladores, nos conte o teu sonho, que nós vamos revelar a ti. Aí ele, tem um problema aí. Eu não lembro do sonho. Eu quero que vocês me falem qual foi o sonho e me revelem o sonho. Me interprete o sonho que eu tive. E eles começam a debater e até discutem, afrontam o rei, né? Porque eles dizem, nenhum sábio na terra há de entender algo disso, nenhum. Então Nabucodonosor diz assim, olha, peraí, quer dizer que esse tempo todo vocês estão me enganando? Pois se ninguém revelar o sonho, vai morrer todo mundo. Todo mundo vai morrer. Ninguém conseguiu. Vai o decreto de Nabucodonosor, todos os sábios da Babilônia vão morrer. E vão buscar Daniel. Daniel, o que está acontecendo? Não. Porque não revelaram o sonho do Deus, nem interpretar do Nabucodonosor, e nem interpretaram o sonho, então todos vão morrer. Daniel, não, me leva até ele. Eu não estou sabendo, me leva até ele. Chegou Daniel para Nabucodonosor e falou, Nabucodonosor falou para ele, e ele disse, me dá alguns dias, que eu vou trazer a resposta. Isso é fé, irmãos. Isso é confiança. Isso é ter Deus. Isso é porque nós lemos e falamos que Daniel orava 3 vezes ao dia. E nós não oramos nem 3 minutos ao dia. Muitas das vezes nós falhamos nas orações. Muitas das vezes nós não buscamos a Deus. Assistimos 5 séries, 5, 7, 8, 10, 12 episódios. Mas não lemos 12 capítulos. A Bíblia diz, que a nossa campanha diz que é para ler 12 capítulos. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Mas nós não conseguimos ler. Mas conseguimos assistir 12 séries. E ele vai, irmãos, e interessante que ele vai lá e vai procurar os seus amigos. Como é bom ter amigo que ora, como é bom ter amigo que jejua, como é bom ter crente perto de nós, crentes que servem a Deus, porque ele chama os seus amigos e diz, vamos orar, para que Deus me revele o sonho de Nabucodonosor. E eles vão orar, e eles vão buscar, e Daniel se tranca no quarto. Melhor lugar para você, irmãos, nessa
tempo de pandemia, você está preso dentro da sua casa, você está preso dentro do seu quarto, vai orar a Deus. Daniel vai orar a Deus, e no seu momento de oração, Deus revela para ele não só o sonho, mas como também interpreta o sonho. Ele volta para Nabucodonosor, irmãos, e ele começa a revelar o sonho, ele começa a interpretar o sonho, ele diz tudo para ele, que não vai dar mais tempo aqui, senão eu pregava Daniel inteiro, mas ele pegava e explicou tudinho para o rei Nabucodonosor. Então vira, presta atenção, irmãos, se fosse nos dias de hoje, no grupo de WhatsApp, Daniel está aqui no grupo de WhatsApp, os sábios, aí tem um meme aí que virou febre, né? Aquelas pessoas, pessoal com caixão nas costas e dançando, né? Acho que Daniel olhou, ia mandar uma mensagem, ia mandar o meme aí. Eu me livrei dessa, e vocês? Irmãos, sirva a Deus. Busque conhecimento da palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Leia mais. Tem um livro que eu quero indicar para você. É o livro de Daniel, versículo por versículo. Dá uma lida nesse livro. Você vai ver que um versículo fala muito. Amém? Eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, a sua família. Eu quero dizer que Jesus te ama, irmãos, mas se você o amar, nós temos que tirar essa ideia de que, Jesus amou todos, mas Ele ama os que o amam. Ele ama, Ele é fiel a quem é fiel a Ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, Deus, por esta palavra. Eu quero Te agradecer, Deus, porque através dela, Pai, o Senhor nos ensinou a ser fiel a Ti, Pai. Não importa a situação, não importa o lugar que estejamos, a importância, Pai, de ser fiel a Ti, de não nos contaminarmos com a Babilônia. Deus, eu quero Te pedir sabedoria aos pais, sabedoria aos filhos, Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, porque sabemos, Deus, que esse momento, Pai, que parece ser difícil, vai se tornar pior. Os dias piores virão, mas nós precisamos estar firmes. Não importa a situação, como diz Daniel, não importa a Babilônia que eu esteja, não importa o rei que eu sirva, não importa o governo que eu esteja, que o Senhor venha nos ensinar, Pai amado, a prestar um culto a Ti. Quero Te louvar e Te agradecer que nós, Pai, possamos ter sabedoria, Pai, e buscarmos na Tua palavra todo o entendimento. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por esta oportunidade. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos.